pessimistas, conservadores, enfim. É óbvio, gente, que a gente falar de futuro, projeção financeira no estágio que as empresas estão, a maioria de vocês, ela acaba sendo uma atividade de bastante incerteza. Mas quando a gente faz a simulação, é muito legal, porque mesmo com incertezas, a gente consegue enxergar pontos críticos, né, ou pontos importantes no processo. Então, assim a gente vai discutir hoje, acho que em 1h15, 1h30 no máximo, a gente fecha esse assunto, e depois nas mentorias individuais a gente pode estender. Eu vou apresentar, eu vou compartilhar a tela, então, dos slides aqui. Ó. Se tiverem dúvidas, é óbvio, né? Só né, dar o alô, entrar junto, conversar. Me avisem quando chegou a tela aí. Sim, Vitor, apareceu já. Chegou? Ótimo, a tela da Criatec. Bom, então, de uma forma rápida, né, a gente vai falar de breves conceitos de investimentos, vamos falar de projeção de receitas, depois a questão de custos, né, despesas fixas, variáveis, como é que a gente lida com isso, as famosas despesas comerciais, que a gente tem que pensar na questão do marketing, impulsionamento, estrutura de canais, impostos de taxas, que invariavelmente a gente passa por isso, e lá no final a gente vai entender como é que os investidores, como é que os analistas enxergam o resultado de toda essa projeção financeira. É bem legal, porque ele começa a mostrar para nós, assim, puxa, para dar certo o meu projeto eu tenho que tomar cuidado com tais 1 ou 2 itens, né, que são bem sensíveis na análise financeira. E isso depois vai evoluindo, né, gente, até a gente atingir a maturidade financeira. Mas como o Mariodete já deu uma pincelada, não existe um projeto, não existe uma empresa que, se não tiver um controle, uma gestão financeira, funcione. Às vezes, não é startup, empresas consolidadas, a gente vai fazer a consultoria financeira e eles têm dificuldades de saber quanto eles recebem, quanto é o faturamento, quais são as despesas, quais são os custos, né? A gente encontra situações de mercado bem interessantes. Empresas faturando de forma considerável, tá? Estou falando de faturamento mensal de 60, 100 mil, 200 mil reais e algum descontrole financeiro. E, geralmente, quando tem esse cenário, a empresa está perdendo dinheiro, né? Ela está deixando de otimizar os seus custos, deixando de fazer a alavancagem financeira. Então, no modelo startup, né, bem básico, o que é muito importante, a gente vai ver isso depois na simulação, ter uma noção do que são os investimentos necessários, a necessidade de capital que a gente precisa para começar o negócio e depois, mais à frente, quando for necessário, fazer os novos investimentos. Porque a startup começa muito pequenininha, né? A gente tem um momento que a gente chama de bootstrap, que é o início da startup, onde a gente geralmente não tem dinheiro, né? Faz quase tudo, né? Bota no ar o site, gerencia o site, desenvolve o produto, vende. Então, o empreendedor ou os 2, 3 empreendedores sócios fazem todas as operações. Mas, ao longo do tempo, ela vai contratando pessoas, ela vai adquirindo equipamentos, ela vai fazendo investimentos em estoques, em matéria-prima, enfim, ela se desenvolve. Mas lá no início eu preciso dimensionar, puxa, o que eu preciso ter na minha mínima infraestrutura? Ah, legal, uma sala, a garagem de casa, que equipamentos eu tenho que ter? Quanto vai custar essa minha operação ao longo de 1, 2 anos? O que eu preciso desenvolver? E vocês já devem ter alguma coisa desse custo, né? Ah, é 1 note, 2 note, de repente o escritório é pequeno, não tem necessidade de alugar, não tem necessidade de grandes salas, porque hoje tem muita gente que trabalha remoto, mas a gente vai ter uma equipe trabalhando, né? Alguma parceria desenvolvendo. Então, a gente precisa mensurar isso. Ali no P&D é muito interessante uma questão. Muitas vezes o empreendedor joga horas e horas e horas da sua vida nessa fase inicial. E a gente deve mensurar isso e colocar como uma das formas de investimento da startup, né? Não é só o que ele comprou de matéria-prima, o que ele gastou de equipamentos ou de custos operacionais, né, como aluguel, taxa de incubação, enfim. Tem que considerar também as horas técnicas
seja da equipe que desenvolveu ou está desenvolvendo, ou seja do próprio empreendedor, que é uma hora técnica não remunerada. Como é que eu faço isso? Eu pego lá o quanto ele estaria ganhando numa situação normal, multiplico isso pelos meses que ele se dedicou à empresa ou pelas horas que ele se dedica à empresa, e eu tenho lá um montante não financeiro que eu somo nesse hall de investimentos. Por que isso? Porque lá na frente, eu vou dizer assim, a minha startup eu investi 30 mil reais. Comprei algumas coisinhas e botei a funcionar. Você não considerou o esforço do empreendedor. Quando você soma o esforço do empreendedor, esses 30 mil daqui a pouco viram 100 mil reais. Então você já tem uma outra realidade de investimento e já começa a ter um evaluation, uma avaliação desse negócio de um ponto inicial um pouco diferente. E às vezes a gente tem empresas pequenas que dizem, eu estou desenvolvendo um aplicativo, um software e tal. Quanto você gastou? Ah, mixaria, 15 mil. Só que o cara está 1 ano, os dois sócios desenvolvendo isso, né? Então, 15 mil mais 1 ano de 2 pessoas desenvolvendo. Isso a gente tem que monetizar nesse momento e somar no hall de investimentos. Aonde eu busco dinheiro? Eu busco dinheiro ou por capital próprio, né? Boto os meus pilas no negócio, né? E aí é o dinheiro que eu tenho lá no bolso, na conta. Às vezes é dinheiro do próprio salário, né? A minha hora de dedicação. Mas às vezes eu tenho parceiros que investem, né? Parceiros seriam apoiadores, outras empresas, parceiros que desenvolvem de graça alguma parte do nosso produto, enfim, eu posso buscar dinheiro em parceiros. E tem os anjos, né? Os anjos são investidores que às vezes entram bem no início e botam um pouquinho de dinheiro na ideia. Geralmente na faixa de 30, 50 mil reais, não passa disso, né? Ali nos parceiros se inclui também pai trocínio, mãe trocínio, né? O tio, a tia, enfim, às vezes a gente tem gente no nosso grupo familiar, o grupo de amigos que colabora com esse primeiro movimento da startup. Ok? Eu vou avançando aqui, depois a gente vai entender isso no gráfico. Projeção de receitas. Aí o bicho pega, galera. Imagina hoje aqui a gente imaginar quanto vai ser o faturamento da startup o ano que vem. E daqui a 2 anos, e daqui a 3 anos, né? É muito difícil fazer isso. As formas de receita são essas, né? A venda direta, a venda do produto, a venda do serviço, assinaturas, né? Que a gente tem, né? Aluguel, às vezes a gente trabalha com aluguel, licenciamento, né? Royalties. Venda composta é quando o meu produto vende com outro parceiro e aí cada um pega uma parte da venda, né? Produto embarcado. Às vezes na área social, nas mídias, a gente tem os patrocínios, que são os banners e pop-ups patrocinados. Fora isso, tem outras formas de monetizar, mas as básicas são essas. Agora, que legal, eu vou montar, eu vou abrir uma consultoria na área de gestão, né? E eu sei lá, vou botar lá valor hora, 100 reais. E aí, quanto eu vou faturar? Como é que eu vou dimensionar isso ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos, se eu não tenho, né, essas informações? Então, realmente, a projeção de receitas é o calcanhar de Aquiles. A gente tem que fazer uma projeção que consiga mensurar baseado na capacidade de entrega, né? Por exemplo, de um médico, né? Um médico abre um consultório, ele investe, imagine lá os investimentos para abrir o consultório dele, né? Vamos pegar um médico cardiologista, me ajudem lá. É uma sala, né? No início ele não vai ter nem secretária, porque ele está ali meio sem dinheiro, mas ele tem que ter uma sala com pelo menos uma pequena recepção, confortável, com uma televisão, né? Revistas atualizadas, ou uma internet boa, né? Antigamente eu tinha que ter revista no consultório, agora tem que ter uma internet boa. Para o meu paciente ficar ali esperando um pouquinho, eu preciso ter alguns equipamentos, e aí se eu falar em cardio, pode ser pequenos equipamentos no início, né? E depois, de repente, até pode ter lá um equipamento maior, de maior envergadura, né? As ressonâncias e tal, os ultrassons. Mas ele começa com coisa pequena, aparelho de pressão, temperatura, enfim. E ele começa a trabalhar, né? E ele vai ter que dimensionar quanto ele fatura. Qual é a projeção de faturamento desse consultório, né? Então, é difícil você analisar no início, mas você começa a fazer outras relações. Por exemplo, ele pode dividir o turno dele em, sei lá, 6 atendimentos. Eu vou atender 6 pacientes de manhã, 6 pacientes de tarde. Se eu tenho 6 de manhã e 6 de tarde, vamos chutar um valor aí, R$ 200 a hora, ele já está falando em 6 de manhã, 6 de tarde, 12 vezes 200, opa, R$ 2.400 por dia é a capacidade dele atender. Vezes 5 dias na semana, vezes, né, você já tem um valor de faturamento mensal que ele teoricamente pode atingir.
Mas aí eu tenho que começar a pensar, ele não vai atender no início 100% dessa carga, então você faz os descontos, né? Ah, vamos trabalhar com 20% disso. Eu vou ser conservador. Não, eu vou trabalhar com 40% disso, eu vou ser moderado. Eu vou trabalhar com 80% disso, eu vou ser ousado. Então você cria uma regra, essas regras a gente define como projeção de receitas. Vale para todos os modelos isso? A gente tem que achar um modelo que se encaixe para cada um. Se for para o modelo de assinatura, se for para o modelo de venda, enfim, a gente tem que bolar isso caso a caso. É só para ter uma ideia, né, de como eu dimensionaria um consultório. Qual é a capacidade máxima de faturamento? Eu trabalharia ali, de repente, com 30% no primeiro ano disso, e aí faria uma estimativa. Bom, essa é a receita que eu pretendo atingir nesse ano, eu tenho que agora equalizar os meus custos e os meus investimentos para dentro desse modelo. E aí você vai desenvolvendo. É óbvio que se você quiser aumentar a receita, ele vai ter duas maneiras. Ou ele aumenta o número de atendimentos, ou ele aumenta o valor hora. E aí ele vai ter que ver o que ele consegue fazer, né? Às vezes o valor hora, ou o valor da assinatura, ou o valor da taxa que a gente cobra, não dá para aumentar muito. Quem diz isso? A concorrência. Quem diz isso? O mercado. Então a gente vai sempre ajustando a projeção de receitas. Na startup a gente tem muita dificuldade, não é uma projeção fácil, né? Mas a gente vai depois no exercício ver que tem umas malandragens aí, tem algumas conexões que a gente consegue fazer que nos dá uma certa precisão, digamos assim. O mais difícil é começar a imaginar, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Nossa, aí o negócio fica legal, você vai ver que é bem interessante. Bom, despesas. Então aqui tem dois grupos. A gente vai dimensionar também em formas de projeção. Se esse consultório médico ele vai faturar lá, sei lá, R$ 500 por dia, vezes 20 dias, ok, tem lá o faturamento de 500 vezes 20, me ajuda, quem me ajuda? 10 mil mês? Acho que é isso, né? Alguém fez a conta aí? Certa Aí, ó, resposta. acertei. Não, é que eu estou no escuro, eu só vejo a tela aqui, eu não sei nem que cara vocês estão fazendo, pelo amor de Deus, não façam careta. Bom, a partir disso ele tem uma receita, R$ 10 mil mês de faturamento, ele vai começar a descontar as despesas. Vamos lá. Despesas variáveis. São todas aquelas relacionadas ao faturamento. Se aumenta o faturamento, aumenta a minha receita, meu faturamento, essas despesas aumentam junto. Geralmente elas são insumos, matéria-prima. Quanto mais você vende, mais insumos você gasta, mais mão de obra relacionada à produção você gasta, mais custo de logística, transporte, entrega, né, você gasta, mais custo de licença, software ou taxas você paga. Né? Então, se eu tenho um restaurante, quanto mais eu vendo, mais insumos eu gasto. Despesa variável, despesa de produção, que a gente chama. Quanto mais entregas eu faço na logística, né, motoboy ou Uber, ou enfim, maior o custo de produção. Então, tudo que for em relação... Embalagens entra aqui, por exemplo. Tudo que for relacionado ao aumento de venda são as despesas variáveis que a gente chama de custo de produção. Quem é software ou quem é serviços tipo marketing e tal, é mão de obra, basicamente, que vai influenciar aí. Né? Basicamente, mão de obra, talvez alguma coisa de servidor possa ter um impacto, mas é mão de obra. Software, por exemplo, é mão de obra na assistência técnica, mão de obra no desenvolvimento do produto. Né? Eu preciso de gente para desenvolver o aplicativo continuamente e eu preciso de gente para dar suporte técnico. Quanto mais vende, mais, teoricamente, um pouco mais de pessoas eu tenho que trazer para dentro desses custos. Não é necessariamente uma relação de 1 para 1. Muitas vezes a receita aumenta mais do que os custos variáveis, o que seria o ideal, né? Se tiver isso ao contrário, aumenta as vendas e mais do que isso os custos, aí a gente tem que ter cuidado. Já as despesas fixas, que está do outro lado, são aquelas que pouco alteram ou quase não alteram e não estão relacionadas ao volume de produção. Por exemplo, não muda o aluguel do meu restaurante, não muda o aluguel do meu consultório. Consumo de energia pouco interfere. Telefonia, prolabore, custos administrativos, taxas bancárias, pouco interferem, né, conforme mesmo aumentando as vendas. Há alguns casos específicos, a energia vira custo variável. Alguns casos específicos, a telefonia poderá ser um custo variável. Se o teu produto depende da telefonia, se o teu produto depende da energia. Né? Se tu trabalha com uma usina uma usina que consome muita energia, provavelmente ela vai ser um custo variável. Mais produção, mais consumo energético. Né?
Aí você vai ver que esses itens a gente tem que analisar isoladamente para sempre estar propondo melhorias e redução, né? Vamos lá, se eu tenho uma usina que já gasta muita energia, vamos buscar energias alternativas, né? Geração própria, energia eólica, energia solar, enfim, para tentar minimizar esse impacto. Se a logística é muito cara, vamos desenvolver novas embalagens, novas formas de entregar o produto ou o serviço para reduzir os custos de logística. A gente vai ter que estar sempre pensando, né? Se a mão de obra é muito cara, eu tenho que pensar na automação, né? Então, a gente vai depois fazendo essas análises. Então, projeto de receitas e vejo quais são as despesas que são atreladas a isso. Numa startup, a gente tenta levar essas despesas fixas ao mínimo, e aí entra a incubadora, né? Uma taxa de incubação que te permite um custo menor das despesas fixas e, às vezes, consegue, inclusive, um custo menor de despesas variáveis, porque ela tem as parcerias, né? Com laboratórios, enfim, pode nos ajudar a reduzir custos. É importante isso. Aqui a famosa despesa comercial, eu deixei separado esse grupo, em especial porque muitas vezes a gente esquece ou não dá muita bola para ele, né? Mas aqui, por exemplo, está todo o marketing tradicional, que eu tenho que produzir conteúdos, folders, que cada vez está menos usado, né? Mas também está o marketing digital, geração de conteúdo, às vezes eu tenho que contratar alguém para fazer isso, custo de impulsionamento, feiras e eventos, apareceu 2 vezes aqui, porque realmente é um ambiente mais caro, tá, gente? Mas feiras e eventos, né? O que é uma feira, o que é um evento? Eu posso estar indo em uma feira expor produto, eu posso estar indo numa feira visitar concorrentes, visitar fornecedores, está relacionado ao movimento comercial, né? Licenciamento, às vezes eu pago royalties sobre o meu produto, né? Eu tenho um produto que eu pago royalties, então tem aí um custo que pode estar aqui. As comissões de venda, a equipe de venda, se eu vou ter, né, um vendedor, um gestor comercial. Muitas vezes um dos sócios, ele é a equipe, né? E ele faz a gestão comercial. Então, esse custo aqui é importante. Quando a gente vê, às vezes, a startup, não, mas é tudo download, é tudo online, não é baratinho impulsionamento. Não, gente, não é. Não é baratinho, porque se você, às vezes, gasta pouco e gasta errado, não adianta, né? Geração de conteúdo mal feita, não adianta. Aí barato sai caro, né? Você gasta tempo, dinheirinho ali e não tem retorno. Então, todas as ações comerciais, elas sempre vão ter que estar vinculadas ou pensando em qual relação ela traz com a marca, para fortalecer o branding, ou com o volume de vendas. Eu quero ampliar mercado, ampliar vendas. Então, é uma despesa ou investimento, tem horas que ele passa até sem investimento, a gente tem que analisar isso com muito carinho. O último grupo que eu deixei separado aqui é o grupo que a gente é mais passivo, né? Por quê? Porque são os impostos, né? Geralmente a gente tenta enquadrar a startup ou as empresas no simples, porque é um imposto que vai ser menor, vai ser na faixa de 6, 7, 8%, dependendo das faixas que eles de faturamento, mas o simples ele permite, né, que a gente fique um bom tempo aí com um imposto mais reduzido. Depois tem lá o lucro presumido, o lucro real, que são casos onde a empresa já tem faturamento maior, enfim, geralmente não é aqui que a startup se enquadra. Mas quando a gente fala de tracionar e aumentar a escala de vendas, fazer aquelas projeções malucas, a startup vai faturar mais de 5 milhões em 2 anos, aí eu tenho que cuidar da tributação, né? A tributação, ela passa a ser estratégica, talvez não no primeiro ano, mas a partir do 3º ano da startup, quando você vê aqueles aumentos maiores de alavancagem financeira, talvez você saia do simples e entre para o lucro real, o lucro presumido. E aí muda consideravelmente a alíquota. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Tem casos também que tenha crédito e débito de IPI, ICMS, a arquitetura fiscal de uma startup, ela não me assusta agora, nessa fase de vocês, mas ela não pode ser negligenciada. Lá na frente eu posso precisar ter esse conhecimento. E aí eu tenho que ter um bom contador, que está lá nos custos fixos. Às vezes, no início, às vezes o contador é fraco, a empresa faz uma contabilidade muito simples. Mas quando você começa a ter necessidade de inteligência fiscal, aí eu tenho que mudar de nível, porque a conversa é maior, né? Um erro, uma falha aqui implica em multas, implica em juros, implica em inadimplência, implica em uma série de consequências. Do lado aqui de cá tem os alvarás, os IPTU e licenças. Alvarás e IPTU também não surge agora no início para vocês, mas logo à frente aparece. Não são custos que assustam.
As licenças estão relacionadas à licença ambiental, licença de instalação, quem vai ter fábrica, laboratório e tal, tem que ter um pouco de cuidado, né? Pode ser que aqui tenha um pouquinho de gastos. Mas, geralmente, isso são despesas anuais, né? Eu tenho um custo anual aqui para abrir o escritório, acho que na faixa dos R$ 1.200, que eu gasto em alvarás e licenças, que não agrega nada, mas, enfim, faz parte do modelo, né? O município arrecada. Depois eu fico torcendo para eles reverterem isso. Mais à frente, no final disso tudo, quando a gente olhar o simulador, vocês vão ver que a gente vai cair no conceito de fluxo de caixa. O fluxo de caixa aqui, o DRE, que é o demonstrativo de resultado, ele não é igual ao do contador. O que o contador tem lá é um detalhamento muito preciso das despesas. Aqui nós vamos trabalhar o que eu chamo de visão de helicóptero. Nós vamos olhar números mais genéricos. Nós vamos trabalhar com projeções de 3 a 5 anos, isso é muito, muito legal e difícil de fazer. Regras básicas das projeções, a gente vai sempre tentar olhar um crescimento da startup. Se usa o ano zero com o ano de investimento, o ano 1, o ano de início dos faturamentos. No fluxo de caixa vai aparecer a nossa necessidade de capital, né? Se eu tenho que reinvestir, se eu tenho que fazer aquisições ao longo desse ciclo. Às vezes a startup fica 1, 2, 3 anos a nível de incubador e parque. Tem um caso que eu estou analisando, acho que é lá em 3 de maio. Eles estão a nível de laboratório, desenvolvendo produto, pesquisa, estão começando a comercializar serviços, só que daqui a 2 anos eles têm que sair de lá e montar realmente uma biofábrica, né? Eles trabalham com agentes biológicos. Eles vão ter que criar um ambiente para fazer isso, né? E esse ambiente já está falando em um terreno maior, uma área maior, um prédio maior, estoque de produto, estoque de matéria-prima. Então, ele sai hoje de uma taxa de incubação de R$ 400, talvez para um aluguel de R$ 2.000, R$ 2.500. Então, muda a estrutura de custos fixo, né? Então, isso aparece na projeção. O mais importante é o ano 1, que é o ano que a gente vive, é o ano que tem que dar o início da startup, né? O ano do início do faturamento, e ele é o que a gente tem que ter muito cuidado. Conforme for o 2, 3, 4, 5, realmente a projeção e a margem de erro começa a ficar muito mais visível, né? A gente não consegue ter a precisão que gostaria. A gente fala aqui também da escalabilidade. Algumas startups, não todas, elas fazem isso, elas tracionam, elas começam devagarinho, daqui a pouco explodem. Não é o objetivo, não são todas as startups que fazem isso. Acho que não chega a 10%. Mas são quase todos os empreendedores que querem isso. É muito engraçado. Todo mundo quer escalar, quer tracionar, quer usar, né, os termos modernos, quer se tornar um unicórnio e tal. Eu não vi ainda nenhuma. Aliás, tive uma notícia de uma empresa que fez um negócio muito legal, depois eu trago o case para vocês, mas escalar é algo bem delicado. Não é uma obrigatoriedade, tá? Não usem isso como argumento de vida. Uma startup pequena, eu posso ter uma startup que não fature 1 milhão por ano e eu posso ser muito feliz com essa startup, né? Eu tenho que dimensionar ela de acordo com o meu plano de vida, com a minha ideia de negócio. Não necessariamente eu tenho que ser a melhor, a maior e a mais bonita. Para outros que têm esse desafio, bom, aí nós vamos ter que trabalhar num nível de precisão muito grande nas projeções. E basicamente isso, o retorno do investimento. Galera, isso vai ser, a gente vai falar muito hoje. Eu vou botar dinheiro, eu vou botar tempo nesse negócio, eu quero um retorno para isso. Não existe startup, não existe empreendedor que vive da luz. A fotossíntese funciona para as plantas, não para nós. A gente precisa ter o retorno do investimento, precisa ter renda, precisa ter dinheiro entrando no caixa. Vocês aguentam 1, 2, talvez 3 anos, mais que isso não tem como, né? Quem já tem família, já paga aluguel, já mora sozinho, tem casamento, filhos, isso fica mais latente. O mais jovem, que talvez não tenha esses custos ainda, porque está morando com o pai, com a mãe, tem talvez um pouquinho mais de tempo. Mas eu não faria isso pensando, daqui a 10 anos. Não, a gente tem que ter uma viabilidade curta, de 2, 3, 5 anos. Tá? Nenhum projeto amadurece rápido, mas a gente tem que ter esse retorno do investimento em mente. É para ganhar dinheiro, é para fazer negócio. Se for diferente disso, bom, aí é um outro tipo de startup, a gente pode ter uma outra discussão, né, mais filantrópica, mais social, enfim, que também é um caminho diferente. Tá?
Por fim, a questão de valuation, né, que aí é a parte final da conversa, que muitas vezes a gente fala, puxa, quanto vale essa minha ideia? 100, 200, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É também uma coisa difícil de fazer, mas no final da análise financeira, prometo para vocês mostrar que a gente consegue ter uma borda, eu vou chamar de borda, né? Borda, o que é a borda? É uma linha que diz assim, estou em torno de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, essa é a minha ideia. Mas isso é muito, muito delicado, porque são projeções que você faz. Se as projeções estiverem corretas, você vale 1 milhão. Se elas não estiverem corretas, você não vale nada. Se eu fizer as parcerias corretas, eu vou valer 2 milhões, 3 milhões. Se eu não fizer, eu não vou valer nada. Né? Isso é bem delicado, vai ajudar a gente a tomar a decisão de buscar dinheiro, não buscar dinheiro, em que momento eu busco capital externo para alavancar ou não. Mas é legal isso, né? A evaluation, para quem é investidor, por exemplo, quem gosta quem assiste um pouco de futebol, sabe? Hoje, os investidores do meio de futebol estão fazendo contrato com jovens de 14, 15 anos de idade. Antigamente, ele tinha que ter 18, 20 anos. Hoje, eles estão pegando ele lá nos 14, 15 anos de idade, um menino, eles fazem um contrato com o pai do menino, eu vou ser o teu empresário e vou te levar para o clube e tal. Né? É ali que está, só que ele está comprando uma pedra ainda com um grau de incerteza muito grande. Lá na frente ele pode virar um grande jogador e virar um case, mas talvez ele tenha alguns que ele não consiga. Startup é muito parecido. Os investidores investem em 10, 20 startups para uma, duas darem certo. E as outras, muitas eles perdem, eles têm um exit. Então, o número é em torno de 10 a 20% de sucesso se o cara for bom em investimentos e startups, 10 a 20% de sucesso. Então, para cada 10, ele vai acertar duas. 3 ou 4 ele vai empatar e o resto ele vai realmente realizar um prejuízo. Só que aquelas que ele acerta com uma margem muito grande. Né? Por que ele faz isso? Porque ele compra a startup num momento de valuation muito baixo, ela pega com uma valoração muito baixa e depois ele vende com a valoração máxima. Né? É um jogo, é uma estratégia que a gente faz. Que eu também faço lá na construção civil. Eu compro apartamento na planta e vendo ele depois quando está pronto. Eu vou ter lá 10, 20, 30% de retorno. A startup é a mesma coisa. Ele entra, investe e espera lá 30, 40% de retorno no final de um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. É isso que a gente vai hoje começar a conversar. Deixa eu pular para a segunda parte. Galera, até aqui, quem é que sobreviveu ainda? Deixa eu ver aqui na sala de chat. Está todo mundo ali ou não está todo mundo? Estão todos aqui. Ah, ufa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu passei rápido esses conceitos para poder ir agora para o simulador. A princípio, pelo menos de minha parte, tudo ok. Tudo ok, Vitor. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Bom, ou vocês entenderam absolutamente tudo ou absolutamente nada. Estou certo ou estou errado? O pessoal tá meio perdido nos conceitos, Mabília. É muita coisa para a cabeça. É muito conceito, né? Agora vamos tentar olhar na prática, tá? Eu estou trazendo aqui uma tabela. E agora vai ficar bem legal. Vocês vão me adorar. Vocês vão terminar a noite me adorando. Lembra que eu falei lá no primeiro slide, investimentos? Deixa eu voltar ele lá. Eu vou trabalhar agora os dois aqui. Esse aqui, ó. Tinha um slide que a gente falou. Olha, a startup ela tem que pensar em quanto ela investe, certo? Equipamentos, infraestrutura, operação, capital próprio, parceiros. Vamos lá ver como é que funciona isso na prática. Esse exemplo aqui, tá, é uma empresa que trabalha com produção agrícola. Tá? Ela vende insumos para campo, para agricultura, né? Fertilizantes, grãos, enfim.
Ela começou a startup ali, ó, investimentos em infraestrutura, R$ 20.000. O que ela gastou? O que é infraestrutura? Ela montou um escritório, ar-condicionado, alguma coisinha que ela botou ali, cabeamento, rede lógica, ela teve, né, fachada, reforma, ela gastou em torno de R$ 20.000. Eu não entro aqui nesse detalhe se é 20.200 ou 20.300, na grandeza de 20 mil. Investimentos em P&D, pessoal. Aqui estão os investimentos relacionados à equipe que desenvolveu a tecnologia, que gastou tempo e foi paga para fazer funcionar esse primeiro ano da startup. É um ano zero que a gente chama. É o ano em que ela se lançou no mercado. É exatamente o ano que vocês estão. Exatamente esse momento. É o custo de toda a equipe que está envolvida ao longo desse ano. Vamos chamar aqui de 2021 para nós. Então, estimado em R$ 120.000. E é o sócio gastando suas horas dedicadas, um ou dois sócios, mais um estagiário, mais uma pessoa que ele contratou para desenvolver o aplicativo, enfim, coisas relacionadas à sua tecnologia. Ele gastou R$ 30.000 em móveis e equipamentos. Aqui veio as mesas, os telefones que ele precisa ter, equipamento, o drone para ir na propriedade agrícola, se teve algum veículo, né? Se é um laboratório, os equipamentos de laboratório, né? Se fosse o consultório médico, o que ele gastou dentro do consultório, né, de móveis, equipamentos, enfim, ele gastou R$ 30.000. E 70 mil de investimento na operação. São gastos que ele teve nesse ano zero, né? Aluguel, taxa de incubação, viagens que ele fez, feiras que ele participou, pesquisa de mercado, desenvolvimento da logomarca, o site que ele botou no ar, enfim, na operação ele gastou mais R$ 70.000, totalizando 240 mil. Uma pergunta para a galera, quem puder responder. Vocês acham que isso é muito ou é pouco? É para responder. Eu diria que é muito ou pouco dependendo de quantos clientes ele já tem meio abocanhado. Se fosse um consultório médico, Se parece fosse bastante, né? exatamente. Agora, se ele tem já abocanhado alguns clientes maiores, pode ser que isso seja muito pouco. Uma agência de marketing, parece bastante. Olha, é difícil que uma agência de marketing vai investir isso de início, né? Depende do Mas se negócio. ele abrir uma pet shop, é muito pouco. Acho que para uma pet shop assim, nem muito nem pouco. Daria uma boa estrutura de loja e mais uma quantidade de produtos iniciais boa. O estoque inicial, né? Perfeito, perfeito. É isso aí, vai muito bem. É balcão, é loja, estantes, mas o estoque inicial, mesmo que ele tenha coisa emprestada, consignada, é grana, mas E agora para recuperar isso, né? Isso se fosse comprar um terreno, por exemplo, numa praia aqui de Garopaba, tu compraria um terreno, né? Um terreno meio afastado, até nem na beira da praia. Mas... Só que vai ficar lá, valorizando numa taxa anual aí, talvez de 10%, 12%. Mas eu podia também botar isso na renda fixa, né? Lá quanto dá a renda fixa? Ixi, nada, né? 0,6. O que fazer com esses 240 mil, né? Investe na startup ou não investe na startup? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer. Vocês poderiam questionar, poxa, Mabília, mas 120 mil de pessoal, eu não gastei tudo isso. Mas vamos lá, se eu considerar um salário de R$ 5.000 por mês, é um salário de nível, um bom salário, né? Mas eu não estou falando aqui em um grande salário. R$ 5.000 por mês, 5 vezes 12, 60. Num ano, R$ 60.000 que eu deixei aqui. Se eu não trabalhei, eu deixei de ganhar, né? Ah, mas eu ganho menos que isso, eu vivo com menos que isso. Então eu calculo, 3 vezes 12, 36 mil. 3 pessoas, já deu esse valor, né? Então, 3 sócios trabalhando num projeto desses, já dá um valor próximo disso. Se eu tiver, obviamente, uma contratação, isso é muito fácil gastar em mão de obra, né?
Então, quem trabalha com desenvolvimento de software, por exemplo, R$ 120 mil em um ano é muito pouco. Ele gasta mais em mão de obra. Então, o pouco e muito, é bem relativo, como o Jamile falou, como a Vanessa falou, é muito sensitivo, né? Depende do padrão também da loja, do padrão do consultório. Dá para gastar 200 mil num consultório, né? Dependendo do tipo de móveis que tu bota lá dentro, a decoração, os equipamentos. Gente, não é difícil, não. E eu já não gastaria tudo isso, mas dá. Bom. Entenderam como a gente vai fazer depois, lá nos nossos exercícios, a mensuração de investimento? Posso avançar para o próximo? Olha a tabela de baixo. Projeção de receitas. Essa é cruel, galera. Essa é cruel. Ele lançou aqui 2 produtos e um serviço nessa simulação. O ano 1 é 2022, ou seja, esse ano todo é um ano de pré-operação, ele vai se estruturar, botar a loja. Como o Jamile falou, talvez faça as primeiras vendas, mas ainda num volume muito acanhado, né? Vai testar produto, o ano 1 ali, 2022, já é uma startup com vendas, né? Então, vocês hoje estão ainda nos que eu diria ano 0. O ano 1 pode ser 2022 ou mais à frente, dependendo do caso. Necessariamente não precisa ser janeiro a dezembro. Eu posso ter o ano 1 começando em agosto. É só a gente fazer aí o mês proporcional. E aqui do ladinho, isso aqui, para esse produto, o exercício foi feito dessa forma. Para cada caso, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Como é que a gente fez a projeção de receitas? Ele trabalha por o que a gente chama de hectares, tá? Ele vende por hectares. Então, o produto 1, produto A, que está ali em cima, está em amarelo ali, ó. A, B, C, D, são os tipos de cliente que ele vende. No cliente A, ele vende 1.500 hectares, no cliente B, ele 1.000, no C e no D, 500 hectares. Ticket médio, o valor médio que ele vende é R$ 45 por hectare. Ali do lado, o cálculo mensal. Por mês, ele vai faturar essa estimativa. Chegando ao final de um ano, somando todos os clientes, ele espera faturar R$ 170 mil, aproximadamente. Como é que a gente chegou nessa conta? Aí a gente tem que olhar cada caso, né? Exemplo lá do consultório médico, quantas horas ele atende, quanto é o valor da consulta. Então ele teria aqui o número de horas, o valor médio da consulta, faturamento mensal. Ah, eu trabalho com assinaturas, eu vou ter lá um aplicativo que eu vou vender a R$19,90, né? Netflix, né? É o número da assinatura, que é o ticket médio, vezes o número de assinantes. É difícil a gente acertar isso, é difícil a gente mensurar, mas eu tenho que ter um número que seja confortável de fazer. É uma simulação, um grau de precisão que a gente depois tem que ajustar. Mas o importante, no final dessa conversa, de 1 ou 2 rodadas, legal, o ano 1, 170 mil. O mesmo exercício ele fez para o segundo item. Ele vende menos, ele vende 500 por hectare, ticket médio, R$90 mil. É um produto diferente, ele vende um pouco menos. E depois ele jogou isso, a planilha joga tudo lá para projeção de receitas. Olha lá, produto A. Ano 1, 170. Ano 2, 90. E ele chamou de serviços o que ele entrega lá, uma prestação de serviços que ele faz, que é assistência a esses produtos. A startup totaliza 321 mil previstos no primeiro ano. Gente, para botar fé nesse número, tem que ser galo, tem que acreditar. É viável? Segundo as projeções técnicas lá, de capacidade de entrega, produção, muito viável. Isso aí é muito fácil dele fazer, né? Ele poderia produzir muito mais que isso. Mas a gente largou com essa estimativa. Quando a gente quiser fazer a simulação, eu posso vir depois aqui no canto, mudar os parâmetros, onde está em amarelo eu posso substituir, são células feitas para isso, corrige automaticamente a projeção. Então, se eu mudar o ticket médio para 40, ele já calcula tudo ali, já reduziu para 40, já corrigiu lá. Se eu aumentar o ticket médio para 50, e aí a gente começa estava em 45, ó. 45 jogou a 171 mil. Se eu aumentar para 50, é 190 mil, ou seja, ele corrige. Depois eu vou precisar desses números para simular e tentar ver.
Aqui do lado, a gente criou o que chama-se taxa de crescimento, 1,8. Ele está dizendo que ele cresce ao ano 1,8. Do ano 1 para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4. Ah, Vitor, mas 1,8 é muito, eu vou crescer 1,5. Eu vou lá e corrijo. 1,5. Eu posso corrigir esse valor e automaticamente corrige a minha projeção. Cada empresa de vocês, nós vamos ter que bolar essa estrutura, tem que bolar esse tipo de pensamento. Agora, garantir que isso é verdade, quanto mais preciso for o ensaio, quanto mais se discutir o assunto, mais fácil a gente chega a esse valor. Premissas desse case, tá? Aqui é um case. Vou deixar 1,8. Depois a gente corrige. Aqui estava 1,3, eu acho. Depois a gente corrige e olha que nota. Bom, consegui fazer um ensaio de receitas. Projeção de receitas. Nós vamos trabalhar as despesas. Lembra que eu falei? Despesas de produção. As variáveis. Insumos do produto A, insumos do produto B e a equipe técnica. Então, ali. O que é o insumo do produto A? Quanto, para ele produzir, para ele vender R$ 171 mil no ano, ele gasta em torno de 25% desse produto em matéria-prima. Então, é uma conta também que está ali, dizendo, ele gasta para fazer o produto A, ele gasta para fazer o produto B e tem uma equipe técnica. Então, aparecem ali as famosas despesas com produção. Se o custo de produção aumenta, vamos botar aqui, vamos trabalhar com 50%. Assim para ver como é que vai ficar. Equacionei os custos. Isso impacta diretamente no resultado final. Mais embaixo, aparecem as despesas fixas, administrativas. A taxa de incubação, ó, ano 1, ano 2, no ano 3 ela salta, ele alugou um prédio maior, uma sala, uma casa. A telefonia, internet, contabilidade, né, você vai tendo os números conforme cada caso, né? Um pessoal administrativo tem um prolabore de um sócio aqui, eu tenho um sócio ganhando R$ 30 mil no primeiro ano. E ao lado, quando tem algum tipo de aumento, é porque você faz um incremento nessa receita, ele espera tirar expectativa de gastos ou de retirada, são essas. Será que essa empresa se paga? Ela fatura 320. Eu gastei 160 na produção, 80 no administrativo, 70 nos comerciais. Acho que vai faltar dinheiro, galera. Despesa comercial lá, ó. Pode ter outras aqui, tá, gente? A gente vai incluindo conforme a gente tiver o caso. Publicidade e propaganda, 8%. Isso aqui está atrapalhando. 8% da receita. Despesas com a equipe comercial, feiras, eventos, a gente tem que botar aqui. Os impostos, 7%. Isso é fácil de calcular, né? É só pegar o percentual e tocar ali. E aí vou ter o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa eu não mexo em nada, ele vem todo lá de cima. Essa empresa startup aqui, o primeiro ano ela já está com problema. Ó. Ela está com um saldo operacional de menos 13 mil. E nos outros anos, o fluxo de caixa do período apresenta um baixo crescimento. De cara, olhando isso, qualquer investidor ou qualquer pessoa já sabe. E estou com problema no primeiro ano. Como é que eu corrijo isso? Ela cresce pouco no segundo ano, cresce pouco no terceiro ano. Parece ser um negócio tendo muito risco. Agora, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou pensar? Agora a gente vai usar, eu vou construir com vocês um pouco. Eu tenho duas maneiras de melhorar aquele resultado. Ou eu aumento a receita, ou eu diminuo despesas. Não tem outro jeito. Eu não posso ficar aumentando receitas de qualquer jeito. Eu não posso ir lá dobrar a capacidade de produção, porque eu vou estar fazendo uma projeção muito ousada, muito superestimada. Eu não posso aumentar deliberadamente o valor do ticket médio. O mercado não paga muito mais do que 45. Então, eu tenho que ter noção disso. Eu não posso prever uma taxa de 1,8% ao ano. Eu tenho que agora vir aqui e calibrar essa régua. Nós vamos calibrar essa régua aqui mexendo num parâmetro só.
Eu estava negativo lá, tá? Eu vou passar para R$ 60 o valor do meu produto. Ela já empatou lá embaixo, ó. Ela já equilibrou. Agora, não adianta eu fazer isso se eu não tiver certeza que meu produto vende a R$ 60. Se todo o mercado está oferecendo a 45, isso que eu estou fazendo aqui é sonho, é erro, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que voltar lá e dizer, não, mas eu não posso ficar. 45 é o máximo que eu vendo. Eu não tenho capacidade de entrega no primeiro ano tão grande, eu não consigo aumentar minha produção. A minha equipe é limitada, a startup é nova, eu não tenho tantos clientes. A Jamile falou, é bom ter um número de clientes, mas eu não posso ser tão ousado, tão insano e falar que eu vou faturar 1 zilhão. Puxa, como é que eu vou sair dessa? Eu vou vir no custo de produção, gente. Aqui, ó, se eu olhar o fluxo de caixa, eu não consigo, é muito arriscado eu aumentar as receitas, porque eu vou sair do mundo real, eu vou para o mundo imaginário. Quando eu olhar as despesas, aparece nesse gráfico uma delas que se destaca. Despesas com produção, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, olha lá no ano 5. Isso já está me dando um sinal que esse modelo de negócio, a despesa com produção, eu tenho que ter muito cuidado. Então, eu vou lá, vou ter que olhar essa despesa com produção. Vou subir, né? Ver essa estimativa. Realmente é isso? Realmente é isso? Que gastos são esses que eu estou tendo? Como é que eu chego a esse percentual? E aí, num recálculo, numa avaliação, pode ser que eu tenha uma despesa com produção menor. Vamos mudar ela aqui para 40? Eu fiz a minha conta. Eu não vou gastar tudo isso. Eu volto lá e já começa a aparecer um resultado. Ó, já equilibrou o ano 1, o ano 2 ele já deu R$ 80 mil de sobra de caixa. Ano 3 foi a 200 mil. Opa, tem uma startup interessante aqui. Mas eu tenho que ter certeza que eu consigo chegar nesse valor aqui. Não tem jeito, é 50. Está bem equilibrado. Custos de produção, cara, não vai, é matemático. O mercado não vai. Eu tenho que reduzir, inclusive, a minha projeção aqui. Eu não vou fazer 40, vou fazer 40. Não está legal isso aqui, ó. O que vai acontecer? O meu prejuízo aumenta. Se isso aqui agora é uma verdade, eu não tenho muito para onde correr, eu vou na despesa administrativa. Quem é que vai pagar o pato? O empreendedor. Opa, errei. O empreendedor. É o primeiro que vai pagar o pato. Gente, é o primeiro que vai deixar de retirar. Não tem jeito. Eu não posso reduzir despesas comerciais. Eu não posso reduzir publicidade e propaganda. Impostos eu não consigo alterar. O meu prolabore no primeiro ano vai zerar. Pronto. Eu vou ter que terminar no segundo ano. Mudei uma condição. E aí você vem para o cenário e vai dizer, puxa, empatou o primeiro ano. Ou seja, você vai trabalhar um ano, vai fazer um monte de coisa e não vai ver a cor do dinheiro, literalmente. E para 6.800, eu, tecnicamente, digo que você empatou, ou teve até prejuízo, porque é bem provável que a chance de você ter uma despesa maior ou um faturamento um pouco menor pode acontecer, né? E aí? Segundo ano, 32 mil é muito pouco. É um projeto muito tênue. Mabê, mas tu está me sacaneando, eu não vou conseguir, eu vou ter que tirar o cara do administrativo. Não, aí você mata a empresa, você quebra, né? Mas eu não preciso pagar um administrativo de 30 mil, eu posso pagar um administrativo de 24 mil. Você está começando a fazer economias, ok? A minha despesa comercial no primeiro ano, vamos diminuir para 35 mil. Aí você não consegue contratar o cara, né? Falta 45. O que eu vou fazer? Publicidade e propaganda, se eu tirar minha publicidade e propaganda, eu não vendo. Então, eu estou numa situação aqui muito... Esse caso aqui é um caso muito estreito. É uma startup assim que tem que ter muito cuidado, porque a chance dela trancar no ano 1, ano 2, é muito grande. Um investidor aqui certamente não entraria nesse negócio. Ele não entraria nesse negócio, a não ser que ele enxergue algo diferente, que ele realmente interfira. Aí ele
não, eu uma grana aqui, mas eu te levo, eu elevo o teu número de clientes no primeiro ano, o número de hectares, né? Eu consigo interferir em médio maior, aí ele vai entrar contigo. Vamos agora mudar a projeção, nós vamos trabalhar melhor aqui. Eu vou aumentar. Já vou abrir para nós discutir, tá? Vou fazer uma projeção maior aqui. Vou quebrar a nossa regra aqui. 2.000. Mexer só no produto. Não, mais. 5.000. Eu vou forçar um produto aqui. Tá? E aí você, obviamente, tem um faturamento legal lá. Vai mudar a condição. Olha lá. Vamos olhar esse caso. É uma startup que já traciona mais. Uma startup que já larga mais forte. Ela já tem uma pegada de mercado bem maior. Ela larga de 400, 700 mil, 1 milhão e 300, 2 milhões. Você olha o fluxo de caixa do ano 1, 60 mil. Se isso aqui é uma verdade, eu tenho que ter uma previsão e justificativa para aqueles números. Eu vou olhar aqui embaixo. Ó. Deixa eu fazer uma outra simulação aqui. Para aí que eu quero forçar bastante aqui de custos. Vou mostrar para vocês um caso de o que seria talvez próximo de um unicórnio, uma empresa que escala. Essa startup aqui, ela já me apresenta um fluxo de caixa bem mais intenso. Ó. 100 mil, 180, 300, ele vem de um formato mais crescente. Quando eu olho os indicadores aqui embaixo, isso a gente vai trabalhar também mais à frente, isso já é um nível mais avançado, ele faz um VPL 5 anos de 1 milhão e 100. O que ela fez aqui, né? O que é esse número? É um conceito que eu vou trazer, mas a gente vai trabalhar com mais calma depois. O VPL, eu vou pegar toda essa série de fluxo de caixa do ano 1 ao ano 5 e eu trago para o valor presente líquido. Eu desconto o que eu considero a taxa de atratividade. Né? Eu tenho uma TMA ali, ó, 20%. Cada um desses volumes, desses números, ó, 99 mil, eu desconto 20% e trago para o ano 0. Eu desconto do ano 2 2 vezes. Ele faz um cálculo e traz esse dinheiro que está lá no futuro para o presente. E eu diria que se esse cenário é viável, é verdadeiro, essa startup aqui, ela entra numa mesa de negociação por no mínimo 1 milhão e 200 aí. Como assim, Mabília? Estou dizendo que se eu fizer o ano 1 acontecer, eu tenho 100% de retorno, olha ali embaixo, uma taxa interna de retorno de 100%. Para cada 100 que eu boto, eu dobro. Ela passa a ser muito atrativa. Os 240 mil investidos, no final do segundo ano, está pago. Ela já mostra um cenário mais interessante. Tem startups, galera, que você larga de 2, você aumenta muito mais. Isso aqui, deixa eu botar aqui. Você traciona muito mais. Ela traciona muito mais. Olha o que vai acontecer nesse cenário aqui. Ela tem um VPL de quase 2 milhões de reais. Uma taxa de retorno muito alta. Por outro lado, se eu recebesse um projeto desses agora aqui, para analisar, eu ia dizer, puxa, que legal esses números. Baita startup, eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Tem um retorno de 138% ao ano. E aí você vai começar a olhar os números que ele apresenta no fluxo. Eu faço ao contrário. Eu vou ver o fluxo de caixa. O ano 1, puxa, caraca. Ela é uma startup que sai no ano 1 faturando quase 600 mil. Ele vai ter que ter uma estratégia de marketing agressiva, vai ter que ter um produto ímpar no mercado. É um cara ousado. Né? Traciona, dobra de faturamento. Eu começaria a olhar de trás para diante. Vamos ver o que ele tem de publicidade, propaganda, despesas comerciais. Legal, ele tem um budget aqui. Se ele não apresenta um budget aqui, esse projeto aqui já estava morto, né? E às vezes você tem lá essas curvas de crescimento e despesa com publicidade bem baixinha.
Olha aqui, ele bota 50 pau de publicidade no primeiro ano, 80 no segundo ano. Ele foi ousado. Tem uma estrutura comercial que ele pensou. Tá legal. Ele não vai tirar para o labore. Tá bom. O problema é dele, né? Não vou me interferir na vida desse camarada. Mas eu vou começar a olhar os cursos administrativos, cursos técnicos. E aí, num processo desse, eu vou dizer, poxa, ele está realmente me mostrando uma startup interessante. Se o investidor olha isso, eu não consigo julgar nesse primeiro momento se é verdade ou mentira. Mas eu vou dizer, puxa, gostei. Quero entender mais. Quando ele fala isso, você vai para um segundo nível de avaliação, que aí ele vai pedir para te explicar exatamente como é que você fez essa conta aqui. Como é que você diz, como é que você entrega 10 mil, 20 mil hectares, 10 11 mil hectares de produto ano. Como é que você chega nesse mercado, que clientes são esses? Você já tem essas propriedades no teu portfólio, ele vai investigar como é que você vai entregar essa quantidade. Ele vai investigar os teus custos, e aí ele vai dizer, realmente, né, a Vanessa aqui está com uma argumentação muito sólida do negócio dela. E aí o investidor vai se aproximar, porque ele está olhando esses números aqui de baixo. Ele não quer namoro com vocês, ele quer negócio. Então, numa análise de investimento, você faz ao contrário, né? Eu venho do fim para o começo, testando as hipóteses, testando todos os números apresentados. Na construção, eu faço ao contrário, eu venho com as projeções de receitas, despesas, e vou montando esse cenário, né? E isso é algo que a gente tem que começar a construir com um grande grau de incerteza. Infelizmente, é assim, é um voo bastante ousado que a gente vai fazer. Vamos voltar para a tela compartilhada com vocês aqui. Voltando. Voltei, meu povo. Bom, agora, depois dessa avalanche de informação, de um tema bastante árido, né? Eu queria conversar com vocês e que cada um comentasse alguma coisa ou comentasse sobre algum aspecto que entendeu ou não, para a gente poder corrigir ou até depois a gente alinhar. Então, agora eu fico mais em silêncio, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, se foi claro, porque é um tema difícil de fazer online, não é um assunto fácil da gente discutir, e muitos conceitos, como o Jamile falou, que vêm numa pancada só, talvez alguém tenha se sentido mais desconfortável. Mas agora é a hora da gente conversar e tentar ajustar. Divulgar, Vanessa, Larissa, Pedro, Jamile. Eu vou deixar o pessoal falar um pouco, né? Que eles estão um pouquinho mais acostumados já com o assunto. Boa noite, Vitor. Eu vejo que uma das maiores dificuldades que a gente encontra dentro dessa elaboração da perspectiva de trabalho, de faturamento que a gente vai ter, é conseguir precificar o produto, encontrar, no caso de quem trabalha com prestação de serviço, precificar e ver qual que vai ser a real demanda que a gente vai conseguir atingir e para não colocar uma perspectiva muito maior do que consegue ser atingível, né? Eu acho que esse hoje pode ser um dos maiores problemas para nós, por exemplo. O custo, às vezes, é mais fácil da gente mensurar, né? Porque a gente já tem mais noção do que vai gastar para a estrutura. Mas, realmente, faturamento e valor hora, aperta mais. É um cálculo que deixa a gente de cabelo em pé aí. No meu caso, não, né? A gente tem um custo operacional muito pequeno, né? Mas a gente não tem muita ideia de como projetar ganhos futuros.
pelo nosso problema de vendas e etc. A gente fica meio perdido nisso aí. É que o normal é você trabalhar com custo operacional mais justo, né? Abrindo mão até de retiradas, né? Não tirando para o labore, não se importando Mas inicialmente tem com uma isso. dúvida. Uma dúvida, assim, eu já estou um pouco misturada, mas era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei, né? Porque, como a Vanessa falou, tem algumas empresas que têm um custo de despesas fixas tecnicamente baixo de início, né? Não vai alugar uma sala de 2.000, tu não Não, vai comprar melhor, tu vai usar o que tu já tem, né? Quem começa a empreender é assim, a gente usa o que a gente já tem. Para fazer essas projeções, por exemplo, vai dar valores consideravelmente menores do que 120 mil na produção ali, né? Já que tu sim. trabalha com serviço e tudo mais. Essa projeção que tu mostrou, ela tem alguma adaptação para quem trabalha, por exemplo, com serviço com custo menor? Já que ali tem despesa de produção, tem um monte de outras coisas que parece mais se aplicar a alguém que tem um produto a ser produzido, né? E para serviço, como é que seria feito isso nessa planilha de projeção? Legal, excelente pergunta, né? Quando a gente está basicamente em serviços, os custos de produção, eles caem na questão de insumos, matéria-prima, embalagem, praticamente você não tem isso, né? É o caso, por exemplo, da minha consultoria. A consultoria não tem esses custos tão acentuados, né? O máximo que vai ter, por exemplo, no caso de uma consultoria que nem a minha, que agora não tem, seriam os custos de deslocamento. Quando eu ia até Ijuí, por exemplo, passar 2, 3 dias, eu tinha custos relacionados à venda do meu serviço, né? Que era a transporte, hotel, refeições e tal. Mas agora no online não tem, né? Eu fico praticamente zerado nisso, né? São os custos só do administrativo e do consultor. Então, no serviço, realmente ele muda, né? A não ser que você, lá na frente, talvez, se você contratar pessoas, talvez você comece a ter pessoas no quadro. Então, quando eu estou no ambiente mais caseiro e que os sócios coordenam tudo, esse custo ele some nesses primeiros anos, né? Você não vai preencher ali, você vai deixar zerado. No máximo vai ter ali, se tiver algum dos sócios alocado na área de desenvolvimento de produto. Tem alguns serviços, como, por exemplo, aplicativos, né? Você vai botar no ar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do aplicativo recente. Recente não, mas vamos pegar o iFood. O iFood, no início lá, ele tinha uma equipe pequena. Hoje não, hoje ele já tem uma equipe de retaguarda gigante, né? Mas o maior custo dele não está na produção, está na área comercial. O iFood, por exemplo, hoje ele gasta zilhões na parte de comercialização, que é onde ele impulsiona todo o aplicativo, né? Ele patrocinou o Big Brother, ele é produto do Big Brother, ele patrocina, tem mídia o tempo todo na TV com atores famosos, né? O Porchat foi um dos primeiros que ele contratou, então ele despeja uma grana ali, né? Você vai pegar os aplicativos de transporte que surgiram um tempo atrás, né? Começava com uma equipe pequena, depois virou retaguarda, e esses sim, eles provavelmente têm uma estrutura de atendimento maior. O B&B, que é da área hoteleira, um grande custo na área de marketing, grande custo de comercialização, e ele tem uma equipe de retaguarda fantástica também. Ele tem um custo de retaguarda, de suporte técnico muito grande. E ele atende o mundo inteiro, né? Então, assim, ele tem equipes no Brasil e em todos os lugares do mundo. Mas também o faturamento dos caras é um absurdo. Mas as nossas empresas que são pequenininhas não são comparáveis a isso. Realmente, é bem diferente. Você vai ter que estimar o quanto você precisa para funcionar, que é o administrativo, o quanto você precisa para produzir o pouco que você entrega e quanto você tem que dimensionar nas redes sociais, o impulsionamento, né? O custo de venda. Eu acho que é ali que vai ser mais pesado. Eu não sei, como eu entrei nova aqui, gente, às vezes eu fico meio perdida, tá? Mas quantos aqui que são produto e quantos que são serviço que estão na pré? Desse grupo aqui, vamos lá, quem é que é produto aqui? Acho que todo mundo Quem é que é serviço. produto? Não, o meu é serviço. É. Quer dizer, nem sei, né? Infoproduto. É um O quê? produto que não tem custo de produção. É o nosso serviço.
Porque muda bastante, né, assim, se for produto ou se for serviço, né? Não, eu não sei se muda, Jamile, porque, na verdade, vai mudar o peso do... Não, mas não vai mudar, Não, porque mas para a investir, equipe por técnica vai estar exemplo, alocada na entrega do serviço, né? como tu falou ali se o investidor vê, por exemplo, a maioria das empresas que vão para investir, tá, isso é uma opinião minha, tá, gente? Eu não sou especialista em nada. Ninguém é especialista aqui é uma bilha, tá? Média, média. Mas, mas o conhecimento que eu tenho, sei lá, é uma dúvida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio, tá? Eu tô com uma empresa aí há 2 anos e pouco, Isso. custo de entrada, um notebook novo, eu com o Prolabore zero. Então, foi mais ou menos isso aí. Se um investidor visse a minha empresa, eles iam dizer, pelo amor de Deus, iam correr longe, bem longe. Mas agora a gente já está bem maior, já entrou novo funcionário, tudo certinho, né? Estamos organizando. Mas, por exemplo, se a gente for fazer ali a apresentação, quando for fazer a apresentação do pitch, tá? Eu sou bem objetiva ali, a gente vai lá apresentar para o pessoal e dizer o porquê que nossa ideia é boa e que vale a pena eles tirarem o tempo deles para investir na gente. Como é que a gente vai, sei lá, mostrar para eles uma média de projeção se quase tudo é zerado? Mas eu não sei se quase tudo é zerado, Jamile. Vamos lá, me ajuda aí. O que vocês entregam? Conta para nós qual é que é o teu serviço. Tá, a gente é uma agência 360, então vai desde a criação lá da logomarca até aqueles impulsionamentos maiores. Então, a gente faz toda a prospecção de venda para o cliente, embalde marketing, Então, campanhas. custo É de uma vocês, margem. custo Oi? de vocês, todo o custo de vocês, ele está relacionado diretamente ao custo de produção. Sim. Só que Os não é insumo, é programas, mão os de softwares, obra. nesse caso. É mão de obra, Sim. né? Quanto custa a mão de obra de vocês hoje mensal? Ai, tá. A minha mais o do funcionário dá uns 6.600, mais ou menos. Porque vocês estão calculando pouco, né? Não, a gente tá calculando o meu e o dele, assim. É que assim, né, Mabília? A gente já não sai tirando um Prolabore de 10 mil reais. Eu comecei com um Prolabore de 600 pila, vai com calma. Mas é isso, né? Então você está mostrando uma história. Lembra que eu falei assim, ó, tem as startups que são aquelas que todo mundo adora falar que existe. Todo mundo disse, nossa, que legal, isso aqui é o ouro, né? E tem aquelas outras que são diferentes, que são menores, que têm uma dimensão menor. Que parece que é o que você está mostrando, uma coisa mais pé no chão. É uma empresa que hoje custa ali 6, 7 mil reais de mão de obra para tocar o serviço. Legal. Ano 1, você vai fazer isso. 6 mil vezes 12 seria o custo do ano 1. Aí o faturamento, essa equipe aqui produz quanto? Quanto que essa equipe consegue entregar? Ela tem um limite, né? Para o ano 2, se eu quero aumentar o faturamento, dobrar o faturamento, eu vou ter que contratar mais uma pessoa? Eu vou ter que aumentar o custo. Aqui no E meu o custo caso, a administrativo gente ele vai trabalha automaticar. em vez de trabalhar 8 horas, a gente trabalha 12, 16. É assim que a gente aumenta o faturamento aqui. Hoje é, mas não é, isso não é lá na frente, não é assim, né? Hoje é Não, assim. Você está na fase do que a gente chama lá do bootstrap, tu está fazendo tudo, está precisando de tudo, porque não tem como gastar em coisas, né, que hoje você consegue fazer. Mas tem um momento que você vai enxergar que se você continuar fazendo tudo, você não aumenta mercado. sim, não, na verdade a gente já está chegando nessa fase. Eu estava Vai estar sozinha até batendo, uns 2 meses vai estar atrás agora. batendo. E aí é complicado, vou trazer uma pessoa para o administrativo. Puxa, é custo também, né? E você não tem esse lastro. Eu vou investir numa pessoa para a área comercial. Puxa, mas não funciona assim, né? Não é esse modelo. Botar um vendedor externo. Não é isso. Não é assim que vocês vão vender, né? Não tem lógica isso. Então a gente tem que tentar dimensionar. Não, mas eu vou investir em redes sociais, eu vou gerar conteúdo, eu vou trabalhar online. A minha vida vai ser toda online, num segmento e tal. Bom, aí tem que planejar esse investimento. Não é uma coisa simples de fazer, tá? Não é, nunca vai ser, porque só quem está ali na frente, identificando o quanto é custoso você produzir ou receber aquele contrato, é que vai ter a sensibilidade de falar, puxa, minha empresa ela tem esse perfil, né? Agora, não adianta. Para você virar uma empresa de porte atrativo para investidores,
por recursos próprios, eu acredito que é um caminho muito longo, muito árido. Vai ter que ser por intermédio de parceria. Parceria com quem? Com outras empresas que são relacionadas que podem te alavancar. Que foi o que a minha consultoria fez. Eu sozinho, de porta em porta, não ia chegar a lugar nenhum, nem na Criatec. Agora, através de Sebrae, através de outra consultoria que no início da minha carreira me impulsionou, eu atingi o mercado. Então, sacou do bairro? Eu comecei em 2003. Eu estou em 2021. Ai, meu Deus, quase 20 anos. Lá no início, gente, é bem isso que você falou. Comprei um Note, mandei fazer um cartão de visita ali no shopping center ali e não faturei nada. Eu sempre digo, não faturei eu nada. só, por exemplo, fui comprar o computador novo e começar todas as coisas depois que eu já tinha 3 clientes engatilhados. Então, eu vendi o peixe sem pescar antes, né? E é assim, primeiro tu paga, depois tu faz o serviço para conseguir dar a primeira injeção de caixa para te começar, né? Então, é bem difícil. Mas, por exemplo, agora, eu coloquei a Clessa como pré-incubada, né? Mas, na verdade, a gente vai fazer um braço de impacto social, que é o viés por o qual a gente quer tentar escalar, né? Então, é criar um produto escalável a partir disso. Porque serviço, por si só, é muito difícil de escalar. Né? A gente não consegue, é muito complicado. Eu, até agora, não achei um modelo tecnicamente viável ao meu bolso, assim, para escalar serviço. Então, a gente está indo por um outro meio. Mas, eu, olhando as suas projeções, assim, eu não sei se é impressão só minha, gente, tá? Que vocês falem também. Eu olho essas projeções gigantes dessas empresas, eu penso, minha nossa, se eu apresentar o meu fluxozinho aqui, o pessoal lá não passa a minha ideia. Não passa. Eu não sei se é impressão minha, mas o pessoal tem que... Tirem as dúvidas de vocês aí, gente. Daqui para frente só vai piorar, eu acho. Não, você está correta, tá? Hoje, se você apresenta uma projeção, vamos chamar de projeção menor, reduzida, não é atrativo. A incubadora até pode aceitar e dizer assim, puxa, vamos investir nesse impacto, nesse projeto, nesse futuro, mas realmente ela não se tornaria atrativa. Se eu apresentasse a minha consultoria para um processo desse, eu diria, não, tá louco, é limitado a uma bilha mais 2, não vai longe. Não tem lógica. Teria que ter, além do serviço, algo que realmente se torne mais atrativo. Né? Você está correta. Agora, você pode ser feliz com a sua empresa tendo uma remuneração legal se for competitiva no segmento que você determinar, né? Com certeza. Você não precisa ser um unicórnio, você não precisa ser um... É muito legal. Às vezes a gente eu nem me qualifico como startup, Victor. Eu estou aqui de intrometido. Intrometida, mas tá bom. É importante ter o intrometido. Né? Às vezes a gente olha assim, aquelas projeções magnânimas, assim, cara, tu não faz isso. Eu olhei essas tuas projeções, eu fiquei assim, meu Deus do céu, vou apresentar o meu aqui, com o meu colabore de 5 mil, o pessoal vai chorar lá na frente, vai dizer o que essa guria tá fazendo. Esse case aqui que a gente analisou, eles não vão conseguir fazer o ano 1, já estou brigando com eles, cara, não vai, eu vendo, não vende, gente. Ele não atinge. Se ele fizer isso, assim, é uma em 100, é uma em 200 que consegue fazer essa curva. Então, é muito raro isso. Teve um caso agora recente que eu vi hoje no Instagram lá do SEI URGS, que era a empresa da Egro, ela do segmento agrário. Ela tinha um software para gestão de propriedades rurais, que você já deve ter visto vários, aí na própria Ijuí já teve. E foi muito engraçado. Era um software como os outros. Dividia a propriedade rural em áreas, em quadras, lá, e ele manejava, bom, enfim. Patinou. Nós estávamos nisso faz uns 5 ou 6 anos, e eu disse para o Dulce, só volta aqui na próxima reunião se tu vier com as botas sujas de barro. Não me aparece aqui com as botas limpas, porque tu tem que ir para o campo vender. Aí ele foi lá e vendeu 5, 6 clientes, pegou os clientes. Passou isso, eles entraram em rodadas de negócio, aí ele já estava fazendo a primeira curva, né? O primeiro início dessa etapa. Passou isso, rodada de negócio veio, o investidor de Campinas investiu 2 milhões neles, no segundo bordo de investimento foi 5, e hoje anunciaram 12 milhões de investimento na empresa. Duvido que lá, naquele primeiro momento, eu ou qualquer outro enxergaria esse tipo de escala. Nunca imaginei. Mas aí que tá, né, Victor? Às vezes é uma coisa que, por exemplo, que ele estava dentro da incubadora, com uma outra visão, né? Agora já tenho outra, mas
às vezes a gente aposta na ideia quando, na verdade, tem que apostar no empreendedor. Exatamente. Às E vezes. essa foi a grande Ele aposta. diz, a ideia não é viável, mas é porque o empreendedor é bom, ele vai dar um jeito de fazer as coisas andar. É o que eu ia dizer agora. A diferença lá era exatamente ele. Eles compraram tudo, mas eles estavam comprando o rapaz, o Dulce, e a equipe junto, mas era o empreendedor. E aí não tem. Contra esse tipo de carta, não tem como você... Porque se de um jeito não dá certo, ele dá um jeito de contornar e fazer dar certo de outro jeito. Ele não muda o problema dele, o que ele quer resolver, mas ele muda o caminho de como ele vai resolver. Ele entregou apartamento, foi morar com um colega. Eu já fiz uma dessas também. Eu fiz de tudo. Mas é o espírito, né? Tinha muita coisa. E o produto. Gente, o produto eu nem sei direito como é que tá. Mas os caras são bons. Então sabe vender bem, né? O cara sabe vender bem, tem essa também. Então, essa jornada inicial é muito difícil, né? Porque nessa fase da pré-incubação, então, nossa, apostar fichas em vocês agora aqui não é comum do nosso mercado, né? O máximo que um anjo vai chegar aí é com aquelas propostas indecentes, R$30 mil por 40% da empresa. Isso não serve, né? Sim, sempre tem uns desses. Isso não serve. Então tem que melhorar, tem que desenvolver. Quem é que está perdendo? O pessoal tá quieto, né? Não, eu tô perdendo ibope aqui, já caiu 2. Jamile, você não quer deixar seu contato para a gente conversar, não? Claro, Vanessa, tu não tá no grupo ali? Eles me adicionaram, acho que hoje, naquele grupo da pré-incubação. Tu pode me chamar lá. Eu acho que é a mesma... não, é uma outra foto, com uma camiseta vermelhinha. Mas eu vou colocar aqui no chat, igual. Se tu não me achar lá, tu me chama. Pode me chamar aí para nós conversar. Temos que todo mundo meio que se ajudar nessa fase, porque, gente, olha, é triste, viu? Essa conexão tem que ter... Brincadeira, eu perdi 50% dos meus fios de cabelo nesse período. Não, é sério, eu tô com cabelo branco, eu tenho 23 anos e já tenho cabelo branco. Daqui a pouco tô te acompanhando no carequinha, viu, Mabília, que meu cabelo tá... Não vai conseguir. Não. O meu é um corte moderno. Mas assim, desde que eu te conheço, tu tem esse corte moderno. O que é importante, assim, eu acho que deixo o convite para vocês na sequência, né? A gente, pela Criatec, pode marcar um horário, fazer e explorar essas ferramentas financeiras para tentar, né, Larissa, Vanessa, Pedro, Jamile, dar uma olhadinha aí de forma individual. A divulgar e voltou. Né? De forma individual, a gente tentar criar esse mapa, né? Porque é muito difícil no modelo genérico eu encaixar todo mundo. Né? Talvez tenha que refazer aquelas contas todas, o formato, né? Imagina assim, se eu botar uma pet shop, né, que eu dei um exemplo, ele tem venda de produto, tem serviços, tem diversos tipos de serviços, como é que você monta um plano financeiro? É outra forma, né? Ele mistura tudo ali. Mas também ele tem que trabalhar com alguma previsão estimativa. Não fica mais difícil, eu nem sei se é mais difícil, né? Ele fica diferente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar para cada um desses casos agora e criar essa simulação para entender como é que a Jamile aumenta o mercado, quando que ela vai poder tirar um prolabore maior. Né? Ano 1, ano 2, ano 3... E aí, automaticamente, já gerar as metas, né? Já gera um certo... Puxa, eu preciso atingir 50 clientes. Eu preciso atingir 10 clientes. Talvez, com 10 clientes, você tenha uma boa condição financeira de tocar a empresa. Né? Talvez não. Tem bastante o ticket médio de cada um dos clientes, né? Eu vou dar um exemplo da agência, por exemplo. A gente aqui, a gente tem pouco cliente, tá? Vou dizer que a gente tem pouco cliente, aí temos 6 clientes, só que o ticket deles é alto, né? Um ticket consideravelmente maior do que 90% das agências, assim, que a gente conhece, que a gente fez pesquisa, tira, né? É um bom sinal. Então, compensa. Mas, por exemplo, quando começou, o ticket era menos da metade do que o concorrente praticava. A gente batia preço, vendia por preço mesmo.
Só que depois tu vai aperfeiçoando, né? Isso é uma coisa que vai de ano para ano, né? E vou dizer, Mabília, nunca fiz uma projeção financeira. Por isso que eu tô cheia de dúvida, porque eu nunca fiz uma na minha vida inteira. E eu sou administradora. Nunca fiz. Não, vamos conversar com Eu calma sei. depois e tentar criar um modelo que consiga botar o teu produto numa projeção, porque ele vai dizer assim, tá Essas legal, empresas então que agora começam. Porque agora tem um modelo novo, né, Mabília? Que é as empresas que começam home office, de forma online, né? mudou É um muito. outro modelo. Seria legal ter uma projeção dessas para esses tipos de modelo, né? Que são home office, empresinha que começa com um computador, com um sócio, com uma pessoa, né? Porque daí. A tabela é parecida, Jamília, a gente só tem que trocar daí o que são as coisas aqui dentro, né? Isso. Mas não vai mudar muito, não. Só vai, claro, ficar diferente todo o formato dela. Tudo tem que mudar, exatamente. Porque hoje tem muita gente trabalhando office, né? E isso mudou a questão de estrutura de custos fixos, por exemplo. Que já é, no caso da startup, é muito importante, né? Porque a gente não tem, na startup não tem condições de alugar uma sala. Né? Às vezes a taxa de aluguel da incubadora é caro, né? Porque não consegue pagar. E também veio novos formatos de trabalho, né, Mabília? Vou dar um exemplo. Agora que eu contratei o primeiro funcionário contratado, até então, tu usa freelance para determinadas. Ah, preciso disso, de algo específico ali. Tu vai lá e pega alguém específico para fazer aquele projeto. Então, isso diminui consideravelmente o valor das taxas, assim, das coisas administrativas e tudo mais. Eu sou a favor. Se a empresa ela está nessas fases assim, a estrutura de custos ela tem que ser bem curta mesmo, bem simplificada. E para você poder, quando fizer o passo grande, ou se for possível, né, atingir um passo grande de salto de faturamento, ter muito cuidado para não cair num terreno mole, né? O que é o terreno mole? Daqui a pouco você tem uma bolha, fatura legal, mas aquilo ali não é constante, não é perene, então você inflaciona custo e depois como é que você tira, né? Então, são várias conversas para cada caso. Hoje eu tenho trabalhado muito com as empresas menores, assim, e tenho visto que muitas vezes o empresário ele quer se tornar um gigante, um mega, isso. Tem que ter cuidado com essa questão, né? A questão do ego, do desafio, porque isso pode custar algo que a gente tem de mais precioso, a gente está aprendendo agora na pandemia, que é o tempo, né? Vale a pena, de repente, você, nessa fase da vida, dedicar 18 horas por dia? Tem que pensar se vale a pena. Se isso tem, por quanto tempo, até quando, aonde você quer chegar, isso tudo tem que estar dentro desse contexto financeiro, porque vai definir se você vai fazer parcerias, se você vai ampliar mercado, se você vai criar novos produtos. Isso tudo é relacionado ao desejo, né? Diga, Vanessa. Não, só que eu vou precisar sair, gente. Não, nós estamos finalizando 8 horas já. Tem mais alguém que gostaria de falar? O importante é, na sequência, a gente tentar marcar um horário e fazer individual, que daí a gente pega aquela planilha e faz uma nova, né, com as características que nem Jamile falou, do negócio de vocês. A gente desmancha aquela e faz outra. A princípio, tudo ok, Mabília, de minha parte. Assim, tá entendido. Eu acho importante fazer essas conversas individuais, nada das especificidades de cada negócio, né? Porque aquela ali, por exemplo, não serve para ti, é óbvio. Tem que fazer diferente. Eu acho que para vocês tem que mudar todas elas, né? Independente disso. Né? Vamos combinar isso, né? Através da incubadora, né? Pelo grupo ali, a gente marca as mentorias individuais e tenta fazer esse cenário e não deixar tão duro, tão frio, né? Porque é uma projeção. A planilha assusta. Quem não está acostumado chega a dar um pouco de náusea. Até quem está acostumado também dá uma náusea, só de olhar de novo. Eu tenho. Aqui do escritório a gente tem 3 negócios diferentes, é uma confusão. Aí o dinheiro está numa conta, vai para outra, de quem é, de onde foi, quem pagou. Nossa, gente. Como é que a gente fez isso? Quem é que pagou, quem é que não pagou? Só que tem que ter um momento, toda hora, toda uma vez por mês a gente faz isso,
A gente tem que conciliar essas contas, senão, se deixar passar muito tempo, nossa, fica doido. Para realmente ver se tá ganhando dinheiro, né? Se está pagando a conta, se está certinho a ideia. Ok? Vamos conversar então na sequência, tá bom, gente? Beleza, Certinho, Maria, então. valeu. Boa Tá bom. noite. Boa noite, gente. Boa noite, até a próxima. Até. A Vitória.